Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, 28 de fevereiro de 2023. Primeira semana da Quaresma, terça-feira. Cor litúrgica roxo. Santo do dia. São os santos do dia, né? Santos Romão e Lupicino, os diferentes irmãos que viveram em harmonia. No ano 450 para o ano 500 da era cristã, e esses irmãos largam tudo para viver em harmonia completa com o Senhor Jesus. A santidade da oração deles era tanta que certa vez um deles, acompanhando um doente, orando por um doente leproso, o abraçou, né, no sentido do amor a Jesus. Depois que abraçou o leproso, ele saiu e o leproso ficou totalmente curado. Santos Romão e Lupicino, os diferentes irmãos que viveram em harmonia, nos ensinai também a viver em harmonia com nossos irmãos de carne, de sangue, mas também com os irmãos que o Senhor nos escolheu, né, na nossa caminhada. Que tenhamos a capacidade de perdoar e de compreender que na caminhada é difícil, a convivência é difícil. Eles também tiveram muito problema de convivência, mas superaram pelo nome de Jesus. Amém. O responsório de hoje é o 33, Salmo 33. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Então os justos são libertados pelo Senhor de todas as angústias. Então, o que eu preciso para ser livre das minhas angústias? Praticar a justiça. A justiça com o irmão, a justiça comigo mesmo e a justiça com Deus. Então a minha oração tem que ser uma oração justa, tem que ser uma oração firme, sem meias verdades. Como é que eu posso esconder o que eu sinto do meu Senhor? Então aquilo que nos angustia, nós devemos falar para o Senhor. Aliás, oração é o tema da liturgia de hoje, nesse tempo quaresmal. E o Salmo 33 ele continua: comigo engrandecei o Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Primeira leitura está em Isaías 55, de 10 a 11, e fala da oração, e fala da palavra de Deus. A palavra de Deus. É porque quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu escuto a palavra, quando eu medito na palavra, quando eu busco ler a palavra de Deus, é Deus que fala comigo e é Deus que me transforma. Então o texto fala: isto diz o Senhor, assim como a chuva e a neve descem do céu, para lá não retornam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar, da semente para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sai da minha boca, sai da boca de Deus, não voltará mais para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que as santas palavras do Senhor possam nutrir o nosso coração, nossa alma, o nosso espírito e fazer em nós a sua vontade, Senhor. Aliás, fomos gerados pela vontade do Senhor. Foi a vontade de Deus que nos gerou. Então é o Senhor que nos moldou no pó e continua nos moldando. Muito errados somos nós quando queremos transformar o nosso caminho ou assumir caminhos diferentes daqueles que o Senhor nos moldou. O Senhor nos moldou para sermos santos, irrepreensíveis, santo como vós é santo. Assim o Senhor nos pede. Por isso, Senhor, santificai-nos, fazei com que a sua palavra produza em nós frutos de benefício ao Santo Evangelho e que possamos divulgar o seu Filho Jesus, assim como fizeram santos Romão e Lupicino. Amém. Evangelho. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 6, de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Esse versículo é muito interessante, porque a mentalidade pagã é a seguinte: eu faço uma oferenda, eu faço uma oferta a Deus para Ele cumprir a minha vontade. Então já não é mais Deus que me molda, é eu que quero ser moldado conforme a minha vontade diante de um Deus. Aí eu faço uma oferta, um sacrifício qualquer, para que Ele realize a minha vontade. Nunca a vontade de Deus sobre mim, mas a minha vontade. Esta é a mentalidade pagã. E o Senhor nos pede hoje para que as nossas orações, o nosso comportamento, não seja como a que fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. No versículo 8 ele continua: não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Aí ele nos ensina, pedagogicamente, como fazer a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, nos molda, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai não poderá perdoar as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós temos dois caminhos a seguir. Ou nos comportamos como os pagãos, por pura ignorância, ou por observância de preceitos e conceitos que não têm nada a ver com Deus, em busca do nosso prazer, ou observamos a lei do Senhor e deixamos que o Senhor molde o nosso ser. O apelo da serpente do Éden, que quis e conseguiu moldar Adão e Eva num ato de rebeldia contra o Senhor. Muitas pessoas acham que a serpente ficou lá no Éden. Ficou na criação. Hoje não tem mais serpente nenhuma nos tentando, não. A serpente, ela também continua até hoje. É a mesma serpente. É a mesma forma. Da mesma forma que Adão e Eva foram tentados, nós continuamos sendo tentados. A inteligência que nos leva a Deus é a resistência aos apelos da serpente, a mesma serpente do Éden. Então aquele homem, aquela mulher que ora, que faz oração diária, será salvo. Tem um doutor da lei, do Senhor aí, da Santa Mãe Igreja, que fala: aquele que não reza, certamente vai se perder pelo caminho. Vai ser difícil sua salvação. Orar a Deus, rezar a Deus, então é um caminho de aproximação ao Senhor. Que possamos orar no nosso silêncio, rezar a Deus na comunidade, na igreja, orar a Deus meditando a palavra, cantando, orar a Deus praticando, fazendo a caridade, fazendo o bem, orar a Deus e ter Deus nos moldando todos os dias. Essa é a vontade do Pai para cada um de nós. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Admite-se Não Evangelizar. Todos os dias, através do programa Reflexão do Dia, queremos buscar um conhecimento, queremos buscar aquilo que o Senhor nos pede na liturgia diária. E hoje o Senhor nos pede para estarmos em oração, crescermos dia após dia na nossa determinação em encontrar o Senhor Jesus. Que possamos então ser moldados no Senhor, assim como o Senhor moldou
os santos Romão e Lupicino, para sua honra, para sua graça, irmãos que dedicaram a sua vida ao Senhor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.